gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem. Aqui é a Rê de volta e seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo desse especial de vídeo todos os dias que a gente tá tendo aqui no canal durante o mês de setembro. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, saiba que todos os dias a gente tá fazendo vídeo novo por aqui. Te convido a já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você receber as próximas notificações dos vídeos que forem ao ar. E aproveita também e já maratona os vídeos aí que saíram pra você ficar por dentro do que já rolou aqui pelo canal. Quero também lembrar vocês para deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação aqui do canal. E caso você vá comprar qualquer coisa, seja um livro que eu tô indicando ou qualquer outra coisa aí no site da Amazon, lembra de usar os meus links que ficam aqui embaixo no box de informações. Assim você contribui com o meu trabalho sem pagar mais nada por isso. E vamos lá então pro vídeo de hoje, que hoje o papo é um pouco sério, né? A gente vai falar sobre uma temática muito importante, muito relevante dentro do universo literário, que é a questão da responsabilidade ao recomendar livros. É algo que tem sido cada vez mais discutido, comentado e trazido, né, para produção de conteúdo na internet relacionado a livros. É algo realmente muito válido e de extrema importância, que a gente tem tomado cada vez mais consciência dessa responsabilidade. Como essa coisa de falar sobre livros na internet não é recente, mas ao mesmo tempo é relativamente nova, a gente está cada vez mais a passinho de criança aprendendo melhor sobre como abordar determinados assuntos, sobre como fazer com que determinado conteúdo atinja as pessoas de forma positiva, sem causar nenhum problema, né, ou nenhum efeito nas pessoas com relação a esse conteúdo, ou até mesmo com relação ao que a gente está recomendando, né? Porque vamos combinar, né, muita coisa que eu recomendo que funciona muito bem pra mim e que não me traz nenhum problema no pós-leitura, pode impactar a vida de algum leitor que leu essa história por recomendação minha. Então, indiretamente aí, eu fui meio que responsável para que algumas pessoas... Então, eu meio que indiretamente fui a responsável para que certas pessoas tivessem esse tipo de reação a livro, a filme, a série, a qualquer coisa que eu venha recomendar aqui. Então, a questão da responsabilidade ao trazer recomendações de livros vem muito nesse sentido também, de alertar o leitor pro tipo de livro que ele tá tendo de recomendação quando eu trago aqui no canal, ou lá no Instagram, ou em qualquer outra das minhas redes. Portanto, então, hoje eu tô vindo conversar com vocês sobre 8 livros que eu trouxe aqui pra falar a respeito. São 8 livros muito bons, são 8 mesmo? São 8. São 8 livros muito bons que funcionaram pra mim de forma diferente, né, entre si. Eles não tiveram totalmente a mesma, enfim, né, o mesmo efeito em mim, mas são todos livros que eu considero extremamente bons, bem escritos, mas... E aí a gente tem o porém, né, gente? São livros que não são para qualquer tipo de leitor. Tem pessoas que vão ler esses livros, né, ou algum desses livros, e vão se sentir diretamente impactada negativamente. E aqui também vale a gente explicar o que seriam gatilhos. Os gatilhos mentais são um tipo de reação instintiva que a gente tem, nós seres humanos temos, a determinadas coisas. E com isso, então, geralmente os gatilhos mentais, eles podem resgatar uma lembrança, resgatar algo que você já viveu no passado, ou até mesmo te induzir até determinado comportamento. E dentro dessa questão de gatilhos mentais, a gente não tem só a parte negativa, do tipo, você teve um gatilho que te lembrou uma coisa ruim do seu passado e tá te causando ansiedade. Gatilhos mentais são utilizados, inclusive, nas estratégias de marketing para induzir a gente subconscientemente para que a gente queira determinado produto, tenha vontade de comer determinada coisa, para que a gente deseje ter, comprar ou então consumir determinado produto. Então os gatilhos mentais são de certa forma uma estratégia também bastante importante até dentro do universo do marketing. Mas quando a gente fala de gatilhos mentais comportamentais voltados a questões negativas dos seres humanos, a gente precisa ter, no caso então, esse cuidado na hora de recomendar determinadas coisas, porque os gatilhos, como eu falei, eles vão girar uma chavinha ali na cabeça da pessoa e vão fazer com que ela tenha essa ação meio que assim instintiva de reviver muitas vezes um momento que não foi bom pra ela, ou então tocar em um ponto muito delicado que já é motivo de ansiedade, de angústia pra determinada pessoa, sabe? Então por isso que essa questão da responsabilidade na hora de recomendar livros, histórias e etc. é bastante importante, né, a gente levar isso em conta. E agora, então, que eu já expliquei tudo isso, vamos para os livros. Eu vou falar sobre eles e vou explicar também o porquê que eu acho que eles não são livros que eu recomendaria para qualquer pessoa. E vamos lá, então. Vou começar com Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falei, inclusive, com spoilers sobre o que eu pensei sobre esse livro. Eu tô com ele aqui, eu esqueci de pegar. Ele tem essa capa aqui, que é de um senhorzinho na frente, porque esse senhorzinho, ele é o protagonista
protagonista da história. Esse é um livro curto, a fonte do livro é bem grande, então é aquele tipo de livro que você lê super rápido, então com relação a isso não tem muito problema. É um livro absurdamente bem escrito, a escrita do Gabriel Garcia Marques é, assim, um primor, é realmente um livro maravilhoso, mas não é um livro pra qualquer um, e pra mim ele tem até seus problemas, sabe? Coisas que não funcionaram bem pra mim e que eu achei até que um pouco desnecessárias aqui na história. Expliquei melhor tudo isso lá no vídeo resenha, vou deixar o link aqui embaixo se você tiver curiosidade de ir lá conferir com spoiler. Mas esse livro aqui, resumidamente, vai falar sobre esse senhor que tá fazendo 98 anos, eu acho. 90 anos. Ele tá fazendo 90 anos e o que ele quer de presente de aniversário? Ele quer uma menina virgem. É isso que ele quer. O livro então já começa com essa premissa aí super pesada, mas ao longo da história a gente vai vendo que tem a coisa pior ainda mais, sabe? Porque aqui ao longo da história, além de a gente ter a busca desse senhor por essa menina, que ele vai encontrar inclusive, enfim, tem toda uma questão aí envolvendo também prostituição infantil, que é uma coisa muito pesada que vai ser abordada aqui nesse livro. Além de tudo isso, a gente tem também as memórias desse senhor, as memórias das putas tristes dele. Todos os relacionamentos, né, que ele teve com mulheres que foram todos muito complicados, pra dizer o mínimo, muito problemáticos. Tem uma cena aqui que eu acho super pesada, envolvendo também uma moça que trabalhou na casa dele. Enfim, essa história tenta meio que passar essa ideia de que um senhor de 90 anos vai encontrar o amor em uma menina. Então assim, é bem difícil, é um livro muito bem escrito, como eu falei, é um livro de um autor já bem renomado, é um livro que traz suas críticas sim, relacionando então aí essa questão do abuso infantil e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um livro que incomoda e que não funciona bem em outros pontos, sabe? Por causa de todas essas outras questões que eu mencionei, inclusive lá no vídeo resenha. Então assim, é um livro que tem assuntos muito tensos, assim, temáticas bem difíceis mesmo e que não funciona pra qualquer um. Eu acho que se a pessoa tem dificuldade de se afastar da realidade dessas personagens aqui por causa de algo que já viveu no passado, pode ser que esse livro aqui cause mais dano do que benefícios. Então é um livro que eu definitivamente não recomendo pra qualquer um, tá? Se você é sensível a esses temas, eu não sugiro que você leia essa história, tá? Embora eu acho que sim, é um livro muito bom. Lolita é um outro livro igualmente bom, que eu li faz muito tempo. Gente, deve estar fazendo já 10 anos que eu li esse livro, faz bastante tempo mesmo. E assim, na época que eu li esse livro, eu tava saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então a minha noção de problematização dos assuntos que esse livro aborda era ainda menos do que eu tenho hoje, muito menos do que eu tenho hoje. Mas eu lembro que na época já me incomodou, porque a gente tem uma história de um cara de 38 anos, se eu me lembro bem, que ele vai se apaixonar pela filha da sua namorada, companheira, alguma coisa assim, se eu me lembro bem. A Lolita, que na verdade chama Dolores, mas ele chama ela de Lolita, enfim. É uma menina de 12, 14 anos, um negócio assim. Ela é bem jovenzinha, assim, e ele se apaixona por ela. Ele desenvolve essa obsessão por essa garota. Eu lembro que eu fiquei super incomodada de sentir que esse livro trazia uma erotização muito desnecessária dessa garota, porque era a forma como o cara enxergava ela. Eu admito que na época foi um livro que me tirou da minha zona de conforto, que foi muito diferente de tudo que eu já tinha lido na época. Admito, inclusive, que eu precisaria reler pra saber o que eu acharia dele hoje. E admito também que ele tem lá a sua importância para a história da literatura de modo geral, mas eu confesso que não é um livro para qualquer pessoa. Eu acho que talvez se hoje eu lesse esse livro, é possível que eu achasse ele bem mais pesado do que eu achei na época em que eu li, sendo que hoje eu sou bem mais velha, né? Mas enfim, também tenho mais noção de certas coisas. Então, se você quiser ler, se prepara, tá? Mas fica o aviso de que não é um livro pra todo mundo. O Peso do Pássaro Morto é um livro muito recomendado, tipo, demais, demais. É um livro que foi lido por muita gente. Eu fui ler ele bem recentemente, tipo, ano passado, assim. Já tinha ouvido falar muito sobre ele antes disso. E todo mundo me falava que era um livro que, né, era pesado, era um livro difícil, era um livro denso, complicado e tal. E eu fui entender quando eu li. Esse livro vai ter, assim, um pacote de temas muito difíceis sendo abordados. Temos então abandono, solidão, temos a questão do abuso, né, abuso sexual, abuso psicológico, tem muita coisa envolvendo esse livro, tem também a questão familiar ali dentro da história e essa questão da solidão dentro da família, o que é uma coisa muito difícil entre pais e filhos, enfim. É um livro bem denso, bem difícil nesse sentido de trazer temas muito pesados. A gente tem essa história narrada, então, em momentos específicos da vida de uma mulher, dos 8 aos 52 anos, se eu me lembro bem. A gente vai ter ali momentos específicos da vida dela sendo narrados, desde a infância dela até a sua adolescência, a sua vida jovem adulta, a vida adulta, e por aí vai indo, né? A gente vai ter, então, essas narrações aí nesses momentos da vida dela. E esse livro é escrito de uma forma tão bela, tão bonita,
escrito. Ele é um livro realmente lindo, lindíssimo, mas ele não é um livro pra todo mundo, porque ele carrega esses temas muito difíceis. Acho que se você já leu esse livro, você vai entender do que eu tô falando e você vai concordar de certo modo do que eu tô dizendo aqui no vídeo. Mas enfim, dados esses avisos aí, né, fica aqui o reforço de que talvez esse livro não seja pra você se você é sensível a algum desses temas. Herdeiras do Mar é um livro maravilhoso, ele é um dos meus favoritos desse ano, tá? Eu amo esse livro, eu não me sinto muito preparada pra falar sobre ele justamente pela história, mas é um livro incrível. O foco dessa história são as mulheres de consolo coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. E o que foram as mulheres de consolo? Foram mulheres que foram sequestradas, traficadas e obrigadas a se prostituir para os soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. É um assunto muito tenso, muito difícil de ser abordado, muito difícil de se ler também, especialmente nesse livro que a gente tem cenas explícitas de estupro e de violência contra a mulher. É uma coisa realmente muito, 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 muito difícil. Então é um livro que é extremamente bom, extremamente bem escrito, fluido, você não quer largar o livro até você descobrir tudo o que vai acontecer na vida dos personagens, mas ao mesmo tempo ele é carregado de tantas cenas tristes, pesadas, cenas de revolta, que eu, pelo menos, precisei parar em vários momentos de ler e sabe, só existir pra tirar a cabeça daquilo e depois voltar em um outro momento, entende? Eu já vi muitas pessoas também que adoraram o livro, que recomendam demais e tudo mais, mas esse é um livro que, por ele estar sendo super recomendado, super falado, eu acho que falta mais da responsabilidade de avisar aos leitores desses, enfim, né, do que ele vai encontrar lendo esse livro, porque realmente não é pra qualquer um. Flores Partidas é um thriller que eu li recentemente e ele contém muitos dos temas que eu já falei aqui sobre violência contra a mulher, vai girar em torno de sequestro de jovens garotas e o que acontece com elas que a gente não sabe, a gente vai descobrir ao longo da leitura e a gente encontra aqui ao longo, né, de toda essa trama, cenas muito fortes de violência contra a mulher, de abuso psicológico, e é bem difícil. Essa autora é super conhecida por ser uma autora bastante sangrenta, né, ter cenas bem intensas, assim, de descrições. Eu confesso que quando eu peguei esse livro pra ler, eu tava imaginando que fosse ainda pior do que foi, o que, né, assim, meio que ajudou, de certa forma, que eu encarasse melhor essas cenas, mas são cenas muito pesadas, cenas realmente difíceis de se ler, principalmente pros leitores que são sensíveis a esses temas, a essas cenas, né? Então, se você é uma dessas pessoas, talvez Flores Partidas não seja uma boa leitura pra você, embora seja um excelente livro, uma história realmente muito envolvente e muito bem escrita também, né? Mas é aquilo, é um livro que não é pra todo mundo. Agora eu vou falar de 3 livros em sequência, que são livros que eu já falei aqui no canal em outros momentos. Um desses livros, eu lembro inclusive de falar sobre sem muita responsabilidade, que é Outlander. Outlander é uma história e uma série que ganhou muitos leitores. Realmente é uma série que tomou grandes proporções, muita gente lê, muita gente quer ler, muita gente já leu, tem muita gente que só ficou na série de TV e que ama a série de TV, mas a série de TV ela é bem fiel ao que a gente tem no livro, então pode-se dizer que o que você encontra em um, você vai encontrar em outro, só que em um você usa a imaginação e no outro você tem as imagens bem gráficas ali na tela pra você absorver. Essa série é uma série de romance histórico, né? A gente tem muito da história dos Highlanders, né? Que são os clãs escoceses, de guerreiros escoceses. O livro se passa no século XVIII, 1740 e pouco, que começa o primeiro livro. Ele vai trazer viagem no tempo, vai trazer romance, vai trazer muito da história da época, dos costumes, paisagens belíssimas da Escócia. É tudo lindo. Só que ao mesmo tempo a autora traz certo, sei lá, certo peso da realidade da época, sabe? A gente já entende que no passado essa questão da segurança, principalmente segurança feminina na época, era uma coisa ainda mais complicada do que é hoje em dia. Na época era muito mais fácil a gente ter mulheres sendo sequestradas, mulheres sendo subjugadas, e não só mulheres, né? Homens também sequestrados, torturados muitas vezes atrás de informações. Existia ali uma questão histórica muito tensa envolvendo a Inglaterra e a Escócia, então era muito comum que acontecesse esse tipo de coisa, sabe? Sequestro, tortura pra receber informação, muitas vezes a tortura estava atrelada a estupro, enfim, né? Tortura também psicológica, além da física, era muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, e a gente tem isso no livro, a autora traz isso com certa veracidade, que vai até acho que um pouco a mais, sabe? Acho que ela até que pesa um pouco a mão ali na questão desses assuntos.
assuntos. E a gente vai ter isso ao longo da trama inteira. E no final do livro a gente tem uma cena ainda, assim, uma das cenas mais difíceis que eu já li, envolvendo o protagonista masculino, que é muito difícil de se ler. A série de TV reproduziu a cena muito bem, mas ao mesmo tempo mostrou ainda mais pra mim como que essa cena era difícil, né? Não só na imaginação, mas também pra ver, porque é uma cena muito pesada. Enfim, é um livro que eu já recomendei muito, que eu gosto demais, que eu devorei, embora ele seja um catatal gigante, mas que eu sinto que eu faltei, eu fui pouco responsável a recomendar ele no passado. Então agora, falo pra você mais uma vez, é um livro incrível, é um livro maravilhoso, é um livro que você vai devorar, mas é um livro que tem todos esses elementos aí que eu mencionei e, portanto, pode ser que ele não funcione pra você se você for sensível, então fica aqui o aviso. Segundo livro que eu já recomendei bastante aqui no canal e que também tem bastante tema pesado, mas esse livro, por ter sido uma leitura mais recente, eu lembro de ter dado os avisos de gatilho no vídeo de resenha, que é o Heroína, da Nana Liz. Esse livro é outro livro grandão, tá? Eu li ele no Kindle, ele deve estar ainda disponível aí no Kindle Unlimited, e é um livro muito bem escrito, muito bom, mas ao mesmo tempo ele tem muitos temas muito pesados. Ele é um livro jovem, é um romance, assim, jovem adulto, e a gente tem temas aí muito difíceis de se abordar, como o uso de drogas entre adolescentes, né, entre jovens, tráfico, tem também violência, temos também as questões psicológicas que esses personagens estão enfrentando, cada um ali à sua maneira, envolvendo passado, envolvendo luto, envolvendo perda, envolvendo, cara, relações familiares muito complexas, muito difíceis. Então a gente tem uma carga emocional muito forte nesse livro, muito pesada também. Portanto, ele é um livro jovem, mas não é pra qualquer pessoa. Eu acho, inclusive, que não é um bom livro pra jovem, sabe? Enfim, a gente vai ter várias cenas aí muito difíceis ao longo desse livro, então eu acho que ele não é uma boa escolha pra todo leitor, pra qualquer leitor. Eu acho, sim, que a pessoa, pra ler esse livro, ela tem que estar preparada, ou ela tem que não ser sensível a nenhum desses gatilhos, porque eles existem, tá? Nesse livro são vários. Por fim, vou finalizar falando sobre O Silêncio da Alma, da Sheila Guedes. A Sheila é uma autora nacional super, super competente. Ela escreve histórias muito incríveis, muito densas, muito completas, de certa forma. E nesse livro ela vai trabalhar o tema da violência doméstica, ou seja, a gente já tem por si só um grande gatilho. E dentro dessa questão da violência doméstica, a gente tem muita coisa, sabe, embaixo desse guarda-chuva acontecendo. Tem questões psicológicas envolvendo a personagem, sua própria crença em si mesmo, suas dúvidas em si mesmo. Tem também a questão da violência psicológica, violência física. Tem também os traumas envolvendo esse casamento. Ameaças também ali envolvendo o marido. Enfim, gente, coisas bem intensas acontecendo dentro desse livro, que aborda, assim, um tema muito importante, muito necessário. A gente precisa ter livros sobre esse tema, mas ao mesmo tempo, dependendo da forma como esse tema é trabalhado nos livros, ele torna o livro automaticamente se torna um gatilho para certas pessoas, e nesse caso eu acho que ele pode ser sim um gatilho para muita gente que já vivenciou isso ou que é sensível a esse tipo de, enfim, de tema, de cena, de alguma forma. Então fica a recomendação, mas ao mesmo tempo fica o aviso aqui pra vocês. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né, desse conteúdo, dos livros que eu trouxe sobre esse tema. Outros livros talvez aí que vocês encontrem também, gatilhos, avisem aqui embaixo, que daí a galera também já fica atenta aí sobre esses gatilhos contidos nesses outros livros. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio. Muito obrigada, galera. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!